Olá pessoal, bom dia, terceirão, Colégio Coração de Jesus, professor Carlão. Na aula de hoje nós trataremos da crise do feudalismo, tudo bem? Aula 14, período histórico conhecido como a Baixa Idade Média. Vamos lembrar os senhores e as senhoritas que na época do feudalismo nós tratamos do período denominado de Alta Idade Média e nós estudamos o surgimento do feudalismo e a igreja medieval nas aulas anteriores. Agora nós vamos falar sobre um processo de transição do feudalismo para a fase do pré-capitalismo que marca a crise do feudalismo, o surgimento dos estados e das monarquias nacionais. Iniciado a partir do século XI, encontra-se a finalização no século XV da era cristã, o período denominado de Baixa Idade Média. Tudo bem? Professor, então nós estudamos a crise do feudalismo, as transformações ocasionadas a partir do século XI, essas transformações no modo de produção, da organização da sociedade, na verdade, da produção econômica, da organização política. Isso é o que nós chamamos de crise do feudalismo? Isso é o que nós chamamos de crise do feudalismo, ok? E qual foi a causa principal? A causa principal geradora das transformações que ocasionaria a crise do feudalismo foram as chamadas cruzadas, tudo bem? Nós estamos aqui, meus amiguinhos, aproximadamente no século XII da era cristã, belezinha? E o que foram as cruzadas? As cruzadas foram expedições militares organizadas pela Igreja Católica. Você ouviu bem? Foram expedições militares organizadas pela Igreja Católica, mais precisamente pelo Papa Urbano II. Qual era o objetivo, professor, sob o aspecto religioso do movimento das cruzadas? Sob o aspecto religioso, que foi o aspecto principal determinante das cruzadas, o objetivo dessas expedições militares era libertar a cidade de Jerusalém, considerada uma cidade sagrada para os cristãos em peregrinação para o Oriente, do domínio árabe. E quando eu falo do domínio árabe, nós vamos lembrar lá atrás da aula que nós falamos sobre o islamismo e a expansão territorial realizada por Maomé e os seus demais sucessores no poder. E nós vimos que o islamismo ele se expande e se torna uma religião dominante em praticamente todo o Oriente Médio. E eles também têm na cidade de Jerusalém alguns centros considerados centros religiosos, para os quais eles peregrinavam de forma constante. Então Jerusalém era uma cidade comum para as peregrinações religiosas, tanto para os cristãos que iam até Jerusalém visitar, por exemplo, o Santo Sepulcro, quanto para os islâmicos que têm ali a igreja denominada de Al-Aqsa, que é um templo religioso na verdade. E o que os árabes, os muçulmanos, eles fizeram? Eles invadiram, tomaram a cidade de Jerusalém, cercaram a cidade de Jerusalém, fizeram um bloqueio de contato entre o mundo ocidental e o mundo oriental, inclusive bloqueando a rota comercial através do mar Mediterrâneo. Eles isolaram o Oriente Médio do contato com o mundo ocidental. É aí que vem a Igreja Católica, fomenta o movimento das expedições denominadas de cruzados, pegam todos os reinos cristãos convertidos ao cristianismo, na Europa Ocidental, organiza sob a forma de fileiras de exército e taca todo mundo em direção ao Oriente, com o objetivo de fazer guerra contra os infiéis, guerra contra os sarracenos, guerra contra os impuros, guerra contra quem você quiser definir aí, tudo bem, meus amigos? Que no caso aqui eram os árabes islamizados, beleza? Uma guerra, diga-se de passagem, baseada na intolerância religiosa, tudo bem? Contudo,
você não pode ver as cruzadas somente sob o ponto de vista religioso, cujo objetivo era libertar Jerusalém do domínio dos muçulmanos. As cruzadas elas foram criadas por vários outros motivos. Vamos lembrar que o movimento das cruzadas, nós tivemos um total de 8 expedições, e elas duraram aproximadamente 120 anos, então ela não foi constante, foi um período, né, de 8 expedições armadas, organizadas pela Igreja Católica, nesse período de luta contra os sarracenos, os árabes. Vamos lembrar que o fator principal motivador da organização desses exércitos de cristãos, de cruzados, era a promessa feita pela Igreja Católica do perdão de todos os pecados e da garantia da salvação eterna a todos aqueles que entrassem no movimento das cruzadas, recebiam automaticamente o perdão para os seus pecados e o direito de reivindicar um lugar no reino dos céus após a sua morte. Ou seja, mata em nome de Cristo, mata em nome de Deus, que Deus vai te dar os perdões para os seus pecados. E tinha gente que tinha perdão de fileira, não é verdade? E acreditava que se ele fosse para o Oriente lutar contra os infiéis, sim, ele entraria no reino dos céus. Belezinha? Tivemos inúmeras cruzadas. E nós vamos entender também que as cruzadas, elas foram criadas pela igreja e pelos reinos que então estavam se organizando nesse período como uma válvula de escape para o excedente demográfico, para o excedente populacional. Porque nós vamos ter nessa época de transição da alta para a baixa Idade Média, um período de crescimento da produção de alimentos, o que vai trazer como consequência na Europa um acelerado desenvolvimento populacional. Só que o feudalismo não tinha condições de garantir a todos os indivíduos o acesso à terra, que era a principal riqueza e meio de sobrevivência nesse período. Portanto, a população que surgiu na Europa era uma população pobre, de desempregados, beleza? De marginais, de pessoas que se dedicavam à violência, à prostituição, a roubos, a furtos, a sequestros, a assassinatos, e o nível de violência aumentava muito grande. Né? Então o que a Igreja Católica resolveu fazer? Resolveu criar uma cruzada com o objetivo, umas cruzadas, né? Com o objetivo de diminuir esse excedente populacional. Tivemos a cruzada dos pobres, a cruzada dos mendigos, a cruzada das crianças, não é verdade? Organizados pela Igreja Católica sob o pretexto de salvação, quando na verdade o objetivo era eliminar parte desta população que não interessava à sociedade europeia naquele momento de intensas transformações. Vamos lembrar também que as cruzadas podem ser definidas pelo aspecto político, na medida em que a Igreja Católica ela tentava reunificar as igrejas. Lembra do cisma do Oriente que ocorreu no ano de 1024, lá no Império Bizantino, em que nós tivemos a divisão da unidade cristã, surgindo a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega? Pois é, a Igreja Católica perdeu poder e influência sobre a parte oriental, e ela queria buscar esta reunificação. Portanto, a igreja também tinha interesses políticos na expansão do seu poder e da sua influência de volta para a porção oriental. Dá para entender que as cruzadas eram assim uma mescla de fatores, né? Que a Igreja Católica ela vai incentivar a sua organização, senhoras e senhores. Até um fator muito interessante e curioso, né? A igreja ela organiza as cruzadas devido ao espírito da cavalaria da nobreza medieval. Olha que loucura, né? Mas a nobreza feudal era a nobreza guerreira, adorava guerra. Eles queriam assim ter um motivo para uma guerra, não é verdade? E eles viviam fazendo guerras particulares, literalmente se matando, né? Na Europa medieval. E a igreja vai dar um motivo para essa nobreza extravasar esse ideal de cavalaria, de guerra que eles herdaram dos bárbaros invasores a partir da crise do Império Romano, né? Vai dar uma causa para eles lutarem. E qual foi a causa? A causa do cristianismo. A causa do cristianismo.
E aí nós vamos ter a Cruzada dos Príncipes, né? Onde nós vamos ter a participação de Ricardo Coração de Leão, da Saxônia, né, que vai organizar a nobreza guerreira da Europa Ocidental e vai partir em direção ao Oriente para extravasar o instinto de guerra, não é verdade? Matar lá no Oriente, dizia a Igreja Católica, né? Vai ser feliz fazendo a sua guerrinha. Daí algumas características e curiosidades, né, que estão relacionadas à Igreja Católica. Porém, a Igreja Católica não esperava as consequências do movimento das Cruzadas, que foram duas. Nós vamos ver que os cruzados eles vão restabelecer o domínio sobre Jerusalém, vão derrotar os árabes, que vai trazer um enfraquecimento dos árabes naquela região, e em consequência do movimento das cruzadas, duas consequências principais vão ocasionar: o fim do bloqueio árabe sobre o mar Mediterrâneo, já que, como eu disse no início da aula, eles impediam o contato populacional e o contato comercial entre a Europa Ocidental e o Oriente, e nós vamos ter, olha lá, o retorno do comércio à Europa, o intercâmbio comercial entre o mundo ocidental e o mundo oriental. Mas, professor, o que tinha lá no mundo oriental em termos de comércio que interessava tanto ao mundo ocidental? As especiarias, né, jovens? Os produtos orientais denominados de especiarias, temperos, né, cebolinha, alho, pimenta do reino. É difícil de entender, né? Mas isso aí era riqueza naquele período, né? Fora a lã, a seda, né, os tecidos finos, que valiam assim os olhos da cara do indivíduo na Europa Ocidental. E eles se dedicavam a esse comércio, você me entende? Beleza? Então o retorno do comércio à Europa é uma consequência gerada pelas cruzadas. E a partir daí o que é que nós vamos ter, professor? Nós vamos ter o chamado renascimento comercial. E é importante a gente entender que o renascimento comercial foi o retorno das práticas comerciais à Europa. A Europa, o mundo europeu, o velho mundo, não seria mais o mesmo, porque o comércio ele volta com força e as relações do comércio vão transformar as relações de produção na Europa Ocidental, que ainda era baseada nas relações feudais de produção. É aí que está a causa geradora do colapso econômico do feudalismo, as contradições dentro do sistema feudal que vão ser ocasionadas, geradas pelas transformações das relações de trabalho, né? Onde agora o trabalho assalariado ele vai suplantar o trabalho dos servos, baseado nas obrigações servis, e este mundo feudal em contradição, em choque às suas estruturas, vai ruir, vai cair, e em consequência disso vai surgir a classe denominada de burguesia, o fortalecimento do comércio, o desenvolvimento do capitalismo comercial, o fortalecimento político da figura do rei, em detrimento do enfraquecimento da nobreza medieval e um mundo em transformação. Então, o renascimento comercial está relacionado ao retorno do comércio à Europa e todas as transformações ocasionadas, e lembrar também que o renascimento comercial ele trouxe consigo o chamado renascimento urbano. E o que seria o renascimento urbano? Vai, professor? É a volta da vida urbana, é o retorno da vida urbana, do cotidiano urbano, a reconstrução das cidades, né? A vida do campo agora ela se transmuta em termos de importância para a vida urbana, incentivando um grande êxodo rural. Se o êxodo é rural, as migrações elas vêm do campo para as cidades, é o retorno efervescente da vida urbana, das cidades que ressurgem na Europa Ocidental. Lembrem-se que o renascimento urbano é uma consequência do renascimento comercial. Tudo bem, meus queridos e minhas queridas? O renascimento comercial, como é que o comércio ele voltou para a Europa? De duas formas. Através do comércio
entre as feiras que existiam nos cruzamentos das chamadas rotas, escreve para o tio aí, rotas terrestres. Professor, o que eram as rotas terrestres? Eram rotas que partiam da Europa Ocidental em direção ao Oriente, aonde esses comerciantes eles partiam a pé, saíam da França, por exemplo, a pé até atingir Jerusalém, até atingir o Oriente, a entrada do continente asiático, a cidade de Constantinopla, para obter os produtos e especiarias que eles traziam de volta a pé, veja o sacrifício, para ser revendido na Europa Ocidental. A principal rota terrestre ficou conhecida na Europa como a Rota de Champagne, uma das mais ricas, que favorecia o intercâmbio comercial entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Além das rotas terrestres, havia também as rotas marítimas, e a principal rota marítima de comércio era a Rota do Mar Mediterrâneo. Cuidado, porque a Rota do Mar Mediterrâneo ela era monopolizada por duas importantes cidades italianas, Gênova e Veneza, que exerciam o controle dessa rota comercial. Era a rota comercial mais rica, mais importante. Portanto, o centro comercial da Europa nesse período era a Itália e a Rota do Mar Mediterrâneo. Nesse período, uma coisa muito interessante é o surgimento das letras de câmbio, jovens? Que nada mais é do que uma carta de crédito, Olha lá, o retorno da circulação monetária, o surgimento do intercâmbio comercial, o fortalecimento da moeda e das relações comerciais, inclusive com o surgimento das letras de câmbio. As letras de câmbio é a circulação propriamente dita de produtos, de comércio e de moedas, tudo bem? Isso é o que nós chamamos de renascimento comercial. Professor, e o renascimento urbano? Surgimento das cidades. O renascimento urbano, você quando for estudar, você vai ver que o renascimento urbano na Europa Ocidental está relacionado com o surgimento dos burgos. Burgos. Professor, o que eram burgos? Olha, anota aí no seu caderno, meu querido, minha querida. Eram feiras. Só que os burgos eram feiras localizadas nas terras dos senhores feudais. Tudo bem? Quem é que comercializava ali? Era o servo. Servo não queria mais ser servo, não queria mais dever a obrigação do senhor feudal. Lembra lá do feudalismo que nós estudamos? Servo queria ser comerciante. Então o que o servo faz? Ele ganha a autorização do senhor feudal para produzir o alimento nas terras do senhor feudal e ali montar sua feirinha e vender o seu produto. Tudo bem? Dessa forma surge o burgo, uma feira feita por servos, vamos assim dizer. Então o servo ele começa a produzir agora para não só garantir a sua subsistência, mas para gerar excedente de produção para ele comercializar. Esses burgos foram um sucesso, na medida em que atraíram grande quantidade de pessoas que ali no entorno desses burgos se fixaram e passaram a se dedicar ao comércio. E dos burgos surge uma nova classe que se dedica ao comércio. Os burgos originam a burguesia. Burgos é uma palavra de origem latina que significa fortaleza. E dentro desses burgos, a vida urbana começa a nascer, paralelamente ao intenso comércio e à intensa concentração de pessoas dentro dos burgos. Tudo bem? Professor, mas o que o senhor feudal ganhava? Participação nos lucros, cobrança de impostos. Era bom para ambos os lados. Só que esses burgos foram crescendo. As muralhas que circundavam esses burgos foram extravasando e de dentro desses burgos surgem as cidades, muitas chamadas de cidades medievais. Eu não gosto de usar esse termo, porque nós estamos vendo a crise do período medieval. Essas cidades se transformariam nas cidades que dariam lugar à origem às monarquias nacionais, ao desenvolvimento do idioma nacional, uma mesma língua, um mesmo rei, uma mesma religião, fortalecendo o poder do rei. Então essa transformação estava acontecendo dentro do período denominado de período medieval.
Mas aí nós temos um problema. Essas cidades que nasciam dos burgos estavam atreladas aos senhores feudais. E os senhores feudais cobravam pesados impostos dos moradores dessas cidades, que eram os burgueses, que queriam se livrar do domínio e da influência dos senhores feudais. É aí que a burguesia vai incentivar o chamado movimento comunal, ou movimento das comunas, cujo objetivo principal do movimento comunal era a obtenção das cartas de franquia. E o que eram as cartas de franquia do movimento comunal, professor? Eram as cartas que garantiam a autonomia dessas cidades do domínio e da influência da nobreza feudal. Essas cidades, elas se tornavam independentes, elas poderiam se organizar de acordo com os interesses da elite de comerciantes, eles não precisavam mais pagar impostos aos senhores feudais, nem ficar ligados, presos às regras e determinações da nobreza feudal. Professor, como é que eram obtidas essas cartas de franquia? A burguesia fazia uma vaquinha, reunia grande concentração de dinheiro e indenizava o senhor feudal, que em troca dava a carta de franquia. Aquela cidade ficava toda feliz e autônoma. Muitas das vezes, quando a nobreza feudal, os senhores feudais, se negavam a aceitar serem indenizados pela autonomia dessas cidades, meu amigo, aí o movimento comunal, ele ganhava proporções bélicas, né? Fomentava-se uma guerra, fomentava-se um conflito. A burguesia, ela matava o senhor feudal, invadia os castelos feudais, destruía, atacava fogo, esquartejava a família do senhor feudal, passava a mão na carta de franquia e se declarava automaticamente independentes. E desta forma as cidades, elas foram surgindo na Europa durante esse período. Veja, as transformações, elas estavam sendo constantes, né? Trabalhador do campo, o servo, já não mais queria ser trabalhador dos campos, ele queria autonomia. E é aí, meu jovem, que dentro dessas cidades surgem ainda as chamadas jaquerias. Anota aí, ó, jaquerias. Olha aqui no quadro, jaquerias. Professor, o que foram as jaquerias? As jaquerias foram revoltas dos camponeses contra a nobreza feudal. Como assim, professor? Servo não queria mais ser servo. Servo não queria mais ficar fixo, as terras devendo obrigações para os senhores feudais. Servos queriam autonomia. E eles iniciam revoltas camponesas contra a nobreza feudal, com o objetivo de abolir as obrigações dos servos para com os senhores feudais. Essas revoltas de camponeses, elas serão inúmeras, se esparramarão pela Europa Ocidental e vai forçar a transição do modo de produção servil para um modo de produção assalariado, na medida em que os servos que conseguiam se libertar dos seus senhores feudais migravam para esses centros urbanos e iam trabalhar em troca de um salário. Tudo bem? E aí o regime assalariado, ele ganha uma grande força na Europa durante esse período. Está dando para entender as transformações políticas, econômicas e sociais ocasionadas a partir do contexto das cruzadas na Baixa Idade Média? Espero que sim. Na próxima aula nós continuaremos sobre esse capítulo. Espero ter ajudado vocês a compreender essa parte inicial e a gente se encontra numa próxima aula. Um abraço a todos.